Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se deparou com aquele seu plano de leitura anual e quando chegou nos livros que são riquíssimos de genealogia, como Números, até mesmo o início do livro de Mateus, e você disse, eu acho que eu posso pular essa parte. Ou, de repente, você se deparou com aquela crise de dizer, mas se eu pular essa parte, será que ao final da leitura eu vou poder dizer que li a Bíblia toda? Ou não vou poder afirmar isso porque não li a genealogia? Ou talvez você leu, mas se emanou inteiro com os nomes porque não sabia nem como fazer a pronúncia daqueles nomes tão estranhos. Enfim. Mas você nunca se perguntou por quê? Porque se o texto bíblico foi escrito, registrado e trazido até nós por uma autorização de Deus em dizer esta é a minha palavra, por que ele faz tanta questão de ter a genealogia de forma tão explícita e tão detalhada na sua palavra? Com certeza você já deve ter escutado muitas explicações sobre isso e talvez até aqui eu vou falar aqui já seja muito comum para você. Mas eu quero fazer uma aplicação breve sobre isso. Quando Deus traz a genealogia, ele cita os nomes. E quando ele cita os nomes, ele cita quem antecede e quem vem depois. Isso me traz duas informações. A primeira coisa é que Deus trabalha com identidades, Deus trabalha com pessoas que têm nomes. Embora ele poderia fichar todos nós e nos chamar por números ou códigos, ele escolheu chamar por nome. Há até um texto bíblico que afirma que, ao crermos em Jesus, sermos salvos e chancelados à eternidade, ganharemos um novo nome. Parece que ele gosta do nome. Na cultura judaica, o nome revelava o propósito, as intenções, até mesmo a vocação daquela pessoa, para que ela existia, para que ela nasceu. Então, Deus gosta de nomes. Deus gosta de se relacionar com pessoas que têm nomes, de chamá-las pelo nome. Lembra Samuel, Samuel, né? Tantas outras expressões que deixam isso claro. Então, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que sabe o seu nome e te chama pelo nome. A segunda informação que eu queria adicionar a essa questão da genealogia é que Deus não trabalha com indivíduos isolados. Deus trabalha com indivíduos conectados. Então, ao mesmo tempo que Deus respeita e se relaciona com a sua história pessoal e individual, Ele não faz isso desassociado da sua história conectada às outras gerações, a outras pessoas e até mesmo ao seu contexto familiar. Portanto, eu e você deveríamos amar a nossa história. Eu e você deveríamos amar aquilo que nos antecede e sonhar com aquilo que vem depois de nós. Talvez você diga, Cris, eu não sei se a história que te antecede é uma história muito boa, feliz, porque a minha não é. E pensar que Deus queira se relacionar comigo por meio da história que passou, tantos sofrimentos, marcas, enfim, tudo isso, talvez não seja tão agradável para você. Mas a verdade é que Deus não te pede para fazer como eu posso dizer, essa viagem, esse trajeto, esse passeio pela história conectada, pela sua história conectada sozinho. A Bíblia fala que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Isso significa os caminhos passados, presentes e os caminhos futuros. Por isso, Deus é um Deus pessoal que te chama pelo nome e Deus não trabalha na sua vida desassociado da história que te cerca, anterior e posterior a você. Deus tem profundo prazer em escrever uma história. E tão paciente, não é? Porque quando no Éden pecamos, Ele separou um povo que nasce de um homem, uma família, e assim vai, divide em tribos. Tudo isso durante tantos anos para apontar para o Messias. E depois de apontar para o Messias, tantos anos já se passaram até que Ele se revele definitivamente para nós e nos leve para estar com Ele. Então, parece-me ser um Deus muito paciente para escrever a sua vontade por meio da história. Com isso, eu quero deixar essa reflexão para você, que partes da sua história você tem tentado descartar e por isso sofre, porque está tentando compreender o seu futuro, desconectado do seu passado. Segundo, que compreensão você tem sobre como Deus interage com você? Que compreensão você tem de como Deus te chama, de como Deus te escolhe, de como Deus te separa? É fato. Por vezes, no meio de um problema, a gente até arrisca dizer que estamos nos sentindo esquecidos por Deus, quando, na verdade, talvez esteja nos faltando a compreensão e a percepção de que Ele age conectado com o ontem e com o amanhã. Não é assim? Ele é conhecido como o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. O Deus dos tempos, embora seja atemporal. Que a sua história e o seu nome tragam pistas de quem você é e dos planos de Deus para a sua vida e através da sua vida.